Você sabia que antigamente, o município de Oroz fazia parte de Icó? No vídeo de hoje vamos conhecer a história de Oroz, entender como a cidade se formou e descobrir como foi o processo de construção da barragem. As terras que hoje fica o município de Oroz, antigamente faziam parte de Icó. Icó acabou ficando famosa e cheia de prestígio porque era um grande centro comercial. E era para lá que todo mundo ia quando o assunto era conseguir trabalho, vender ou comprar terras, carne e gado. As terras gigantes que apareciam no mapa de Icó acabaram, com o passar dos anos, dando espaço para a criação de vários municípios. As vilas e povoados foram, aos poucos, ganhando sua independência e tocando a vida sem depender de Icó. Até hoje, Icó segue firme e forte. E quando Oroz ganhou sua independência, isso não atrapalhou em nada a rotina por lá. O lugar onde hoje está a cidade de Oroz, antes era só um lugar no meio do nada. A galera ainda vivia no esquema das grandes fazendas, com aqueles terrenos enormes usados para a criação de animais e um roçado. O problema das secas, que sempre afetava diretamente o povo cearense, principalmente a galera que vivia da agricultura, fez os governantes começarem a levar a sério a ideia de guardar água para a situação não ficar tão complicada quando os invernos não ajudassem. Epitácio Pessoa, um político nordestino nascido na Paraíba, muito influente na época, teve a ideia de um plano enorme, daqueles de grande escala, que prometia resolver o problema de vez, mas gastaria muito dinheiro. A cidade de Oroz é fruto desse plano que, infelizmente, não chegou a ser concluído como deveria, por causa do presidente do Brasil daquela época, o mineiro Arthur Bernardes, que mandou parar as obras que já estavam rolando em todo o Nordeste. Desde 1911 já se comentava sobre o Boqueirão de Oroz. O lugar parecia ter sido feito na medida certa pela própria natureza para receber uma barragem. No governo de Epitácio Pessoa, que ocorreu entre 1919 e 1922, essa obra grandiosa entrou de vez no plano de ações para o Nordeste. O resultado foi o projeto de uma barragem gigante, com 60 metros de altura e capaz de guardar 3 milhões de metros cúbicos de água, cobrindo uma área de 380 quilômetros quadrados. A represa desse reservatório enorme ia alcançar a cidade de Iguatu, se estendendo por 66 quilômetros, com uma profundidade de 55 metros. O presidente da República fechou o contrato com uma empresa dos Estados Unidos. E, em 1921, as obras começaram. Primeiro, foi preciso limpar a mata, e depois, começaram a aparecer as primeiras construções. Casas, alojamentos para trabalhadores, armazéns, galpões, um hospital, o prédio da usina e até uma igrejinha. No começo da obra, rolou uma certa dificuldade por causa da falta de estradas. Mas quando construíram o ramal ferroviário que saía de José de Alencar e chegava até Oroz, com 42 quilômetros de extensão, os trabalhos ganharam um bom ritmo. E assim foi se formando a cidade de Oroz, crescendo a partir do acampamento montado para construir a grande barragem. Com a chegada de mais gente, o comércio começou a ser lucrativo e o lugar cresceu rápido, ainda mais com a ferrovia e a ótima estrada dando aquela força para as mercadorias e pessoas terem um acesso mais rápido e confortável à cidade. Mesmo com toda a estrutura montada, começaram a aparecer problemas que ninguém esperava. E aí foi preciso fazer um segundo projeto. Quando esse segundo projeto saiu do papel, o açude acabou inundando alguns vilarejos que ficavam perto do rio. O mais conhecido foi a Vila de Conceição do Buraco, que hoje é o distrito de Iguaçucê, em Oroz. Aí não teve jeito, tiveram que partir para um terceiro projeto. O projeto final, que deu certo de vez, foi feito pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DENOX, e ficou pronto em 1961. Mas, durante as obras desse terceiro projeto, em março de 1960, uma parte da barragem desabou. Isso causou um vazamento enorme e uma onda que acabou tirando a vida de cerca de 1.000 pessoas. A palavra Oroz aparece em registros antigos de 1732 e 1736, quando falam de um riacho que vai se meter no Oró, e de um sítio dos Orós, no Ceará. No grego, Oroz significa montanhas, e é daí que vem palavras como orografia, que é o estudo das montanhas. Mas apesar de Oroz ter algumas serras, dizer que o nome vem disso é só uma ideia, porque não existem outros nomes de lugares no Ceará com uma origem parecida. Por conta disso, não se sabe exatamente a origem do nome.